Oi meninas, estou aqui de volta. Voltei para continuar a treta, reagindo, né? A parte 2, ao qual eu tinha prometido para vocês, se o vídeo desse bastante visualização, que eu estou reagindo à treta da Lívia Zarutti versus, né, a Sobrevivendo na Turquia. E eu quero agradecer vocês, menina, povo que se inscreveu no meu canal hoje. Quero agradecer os novos inscritos. E olha só, gente, muito obrigado. Salma de palmas para os novos inscritos. Também vamos celebrar, né, gente? Temos que celebrar. Ok, focando no assunto aqui, gente. Então, hoje eu vou estar reagindo à parte 2, né? Da treta, né? Da Dani sobreviver na Turquia versus Lívia Zarutti. Mas antes de começar, para o pessoal que está vendo, conhecendo meu canal, thank you, welcome to my channel. Uhul! Uhul! Welcome to my channel. Não esqueça de se inscrever no meu canal, entendeu? Interaja aí embaixo, aí nos comentários, deixe seus comentários. Não esquece de macetar o like. Maceta o like, mete o cacete no like. Porque é importante, né, gente? Mas vamos direto ao assunto. Desculpa, gente. Vamos direto ao assunto, que é reagir à parte 2 da treta. Não é contrário, não. Uma vez do karate, para sempre do karate. Por isso, se vão sempre levar terra exterior, não sabem pensar com a cabeça deles, não sabem. Então, pessoas, eu li o comentário de vocês sobre o caso lá da brasileira, do DNA, né? Então, esse vídeo aqui é o último, né, que ela fez. E eu resolvi começar do último, porque ela fez 2 vídeos, né, que ela tá lá no canal dela. Mas eu resolvi começar por esse, né, porque eu achei mais interessante alguns pontos que eu quero falar. E depois nós vamos pro outro, né, e continuando. Eu fiz agora um olhar mais crítico, aprofundado ao canal Sobrevivendo. Aqui, essa senhora do canal Sobrevivendo na Turquia poderia me explicar de forma convincente o que é um DNA impecável? Estou muito curiosa. Ok, vamos falar sobre isso aqui um instantinho, gente. Vamos falar sobre isso aqui. Então, teve pessoas que falou assim, no comentário do vídeo, né? Olha, a Dani, ela não quis dizer isso, porque ela não quis dizer isso, não era bem isso. Gente, a mulher é professora. No dia de hoje, tem coisas que não são mais aceitáveis você estar falando por essa internet. Tanto é que quando as pessoas fazem algum discurso de ódio, quando elas cometem, tipo, gordofobia, ou algum tipo de preconceito com a comunidade LGBTQ+, como ela é racista, hoje em dia tem impacto o que você fala. Então, se uma pessoa diz que é professora, que é intelectual, que brega o tempo todo, brega é o quê? Que ela está o tempo todo se gabando, que é professora, que é intelectual, não saber que no dia de hoje você falar certas coisas pode pegar mal, porque ainda que ela está falando diretamente com uma mulher branca, que é igual a ela tem várias pessoas que assistem ela, não tem? Então, como que as pessoas que assistem ela vai se sentir ouvindo sobre esse tal determinado DNA impecável? Porque se o dela é impecável, o DNA de quem que não é impecável? Então, falar que tá errado, que é inveja, outra coisa, né? Que teve gente que comentou assim, inveja. Inveja do quê, gente? As pessoas têm que parar com o argumento de que tudo se resume à inveja. No dia de hoje, nós temos direito de questionar de forma crítica, challenge o argumento da pessoa. Se é impecável, baseado em que é impecável? Me explica por quê. Porque o que eu fiz? Eu fui lá buscar os fatos, né? Que tá aí. Quem gostar de ler, vai lá dar um clique, bota no Google e você vai ver a origem do pensamento eugênico, a origem do pensamento racismo científico, e que a base desses pensamentos são essa. Então não adianta você falar inveja, inveja, inveja. 2025, vamos criar novos argumentos, ok? Mas voltando aqui na Lívia, gente. Não é contrário, não. Uma vez do karate, para sempre do karate. Por isso, se vão sempre levar terra exterior, não sabem pensar com a cabeça deles, não sabem. Então, pessoas, eu li o comentário de vocês sobre o caso lá. E outra coisa que ela falou, né, que eu já mencionei,
Uma vez não sabe pensar com a cabeça deles, mas não temos que pensar com a cabeça deles. Lógico que nós temos que, se a gente quer migrar para um outro país, assimilar a cultura, aprender nova língua, mas você não deixa de ser quem você vai ser sempre um imigrante, não importa quão refinado, gente, eu estou de novo olhando para a câmera de lá para falar aqui. Não importa o quão refinado você queira parecer, vou dar de blazinho, né? Eu vou botar meu blazer, eu vou fazer um curso para tirar meu sotaque, mas ainda assim eu sou brasileira. Então essa palhaçada de que, ai, porque você tem que pensar com a cabeça dele? Ai, porque você não é imigrante mesmo? Palhaçada. Brasileira, do DNA, né, elevado. Eu fiz agora um olhar mais crítico, aprofundado ao canal Sobrevivendo na Turquia, da Dani, né? Assisti alguns podcasts, pesquisei. Eu não confiava, não. E tem o adicional que eles tinham patrimônios, né? Eles achavam que eu tava ali, de olho querendo dar um migué neles. Nas casas e terras de ouro, que tem muito ouro lá, você sabe, né? Que eu queria pegar o ouro, que eu queria pegar as terras. Gente, eles não podiam estar mais alienados. Que burrice, eu fico pé da vida com ela. Como é que ela não viu? E cheguei numa... Gente, não é questão de pé da vida. Se você entrar numa relação, vamos aqui na câmera maior, depois eu volto aqui na menorzinha, falar direto com o meu público. Se você entrar na relação, não tem nada, a não ser sua simpatia. O cara tem propriedades, a família tem propriedade, lógico que as pessoas vão querer proteger o que elas têm. Porque uma coisa, né, o cara ser turco e ele casar com uma mulher de família turca, que tem propriedades, que vai lá, paga um dote, faz aquilo tudo. Ambas as famílias estão economicamente no mesmo level. Outra coisa é o cara casar com uma mulher que não tem nada, a não ser a simpatia dela e a força de vontade de fazer o casamento dar certo. E lógico que a pessoa vai ter um pé atrás, qualquer mãe tem. Qualquer pessoa tem pé atrás. E a hipocrisia, que eu acho que muitas pessoas falam, ai, que desconfiou. Gente, quantas pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, por aí afora, tem seus filhos cuidado, vai para a escola particular, mora num bairro bom por segurança e não quer que seus filhos namorem menina de comunidade, não quer que seus filhos namorem pessoas de periferia. Por quê? Porque quer manter a família, né, no mesmo nível padrão social. E a mesma coisa algumas pessoas que têm propriedade, que esses estrangeiros casam com mulher, né, de outro país e não tem nada a oferecer, eles têm direito de proteger o que eles têm. Isso aí eu não vejo nada demais, porque se você tem alguma coisa que você trabalhou para ter, sua família para ter, aí o cara casa com a mulher, a família vai desconfiar, mas no final das contas quem tem que gostar é ele, né? É minha opinião. Mas voltando aqui ao vídeo. Não é o contrário, não. Uma vez o caráter... Que estou no Brasil. A Dani decidiu continuar no mesmo lugar onde ela foi oprimida. Em definitivo, por conta de um amor relâmpago que resultou num casamento. E ambos os casos durou 10 anos. No caso dela, ela com a sogra lá, opressora, né? Ela conseguiu se adentrar no meio acadêmico, porque também os sogros estavam nesse contato. Então, E esse ponto que ela já está trazendo é muito válido, porque ela quis colocar para a mulher lá da outra, não sei se o nome dela é Fabiana, Fabielle, que a mulher queria, né, as coisas, usar a beleza dela e conseguir do jeito fácil. Ou seja, foi aquilo que eu falei no vídeo. Ela também não está conseguindo do jeito fácil, porque quando nós temos contatos, muitas vezes o dinheiro quando você vem para fora do Brasil, você está começando do zero, você não conhece ninguém, você não tem contatos, muitas das vezes você não tem... E a família, né, do seu marido, ela vai te apresentar para outros lugares, ela vai te apresentar... Ela vai te mostrar, olha, o médico tal lugar, olha, a escola tal lugar, tá precisando de trabalhar ali. Tudo isso é meio fácil de você conseguir em relação a uma pessoa que está migrando sozinha e tem que descobrir tudo sozinho e quebrar a cara e tentar sozinho. Isso é meio de você obter, né? De você obter coisas, né? De um jeito mais fácil, né? Seria. De clã, pacto da branquitude. Ai, mas é mentimismo, mimimi, branquitude, que é isso? Então, assim, você provavelmente não conhece esse canal. Provavelmente você nunca ouviu uma mulher preta. Outra coisa que eu acho interessante no Brasil, parece que as pessoas estão num nível de ignorância tão alto, né? Porque ela nega a realidade, a existência, né, da realidade das pessoas que não são igual a elas, né? Parte de você evoluir, né? Parte de você evoluir como pessoa, ser humano, é você saber, né, que não é só a sua experiência.
Não é porque você viveu algo, o seu grupo vive algo que o outro não vive, que não é válido, a realidade dele que ele passa não existe. Porque uma coisa que eu percebi, né? Voltando a câmera aqui. Não, vou falar aqui mesmo no quadradinho. É que algumas pessoas no Brasil, eles adoram falar que a experiência do preto é mimimi. Mas se você for olhar a realidade brasileira, onde que é o maior índice de pobreza, como que essas pessoas vivem? E como que as pessoas que, né, que foram para o Brasil, que tiveram escola, que adoram falar, sou descendente de italiano, sou descendente de alemão, sou descendente de português, nós não tivemos, nossos ancestrais não tiveram as mesmas oportunidades, eles não tiveram, né, eles não foram colocados na sociedade, né, com as mesmas oportunidades, e os descendentes desse povo adoram falar que são mimimi. Mas eu vou entrar nesse assunto aqui daqui a pouco. Vamos ver aqui. Então, provavelmente você vai gostar, vai se identificar com o conteúdo da Dani. Fica aí te perguntar, vou te explicar por quê. Eu aqui estou no Brasil. A Dani decidiu continuar no mesmo lugar onde ela foi oprimida. E não veio usar filho de muleta, que já é um rapaz. Então, da mesma maneira que ela tem... Mas nisso a Lívia tá errada, porque ele é um rapaz, pode ser o quê? Recentemente, né? Mas se... Tudo bem que ela tinha a guarda do filho, mas isso é muito relativo, porque, por exemplo, meu filho, eu tô numa ótima família que ama meu filho, que meu filho, tipo assim, ele é muito bem tratado, e eu não vou tirar meu filho de um ambiente onde ele tem amor, tem atenção, e é bem tratado para me socar lá no Brasil, no meio de gente disfuncional. Então, como mãe, nós fazemos sacrifício, às vezes, de morar, sim, num país que infelizmente às vezes não é nossos sonhos, mas a gente pode fazer para que o nosso filho tenha, né, os dois lados, né, o pai e a mãe junto, a convivência, né? Vim aqui pro Brasil. Apesar que eu não sei se o filho tinha convivência com o pai, né, mas não sei. Pegar a mídia para fazer podcast, ela tem, se ela realmente quisesse, já que ela tem a guarda, que já é um rapaz, ela voltaria pro Brasil. Mas sabe quando ela vai voltar para morar no Brasil? Nunca! Mas também a Lívia não pode falar que a pessoa está quantos anos lá? Não sei, 10 anos, sei lá. Mais de 10 anos seria, né? A gente mora fora do Brasil, mora aqui, já tem 16 anos que eu moro nos Estados Unidos. Se eu tiver que voltar para o Brasil, eu vou ter que... É como se eu tivesse indo que recomeçar num outro país. Você vai ter que desmontar sua vida aqui e recomeçar toda a sua vida num outro país. Então, acho que tem que realmente a pessoa querer muito voltar para o Brasil para ela passar por esse processo de novo, de mudança, qual dá trabalho, tem custo financeiro, tem custo emocional. Então, ela não pode dizer que a mulher tem que largar tudo e ir para o Brasil só porque ela trabalha com uma audiência brasileira. Nunca! E ela não é a única brasileira assim. Agora que ela queria, eu nunca fui, porque a gente ficava na rua aqui, é dura. Outra coisa que eu quero parar nesse vídeo, né, que a Dani, ela mostra muita rigidez, né, rigidez ao qual, né, uma das coisas, né, que a gente vai morar, quando a gente vai morar no outro país, e a gente assimila muitas coisas, né? Vou falar direto aqui com a minha câmera aqui. Então, a gente quando vai morar no outro país, nós, até por meio de sobrevivência, né, que se o ser humano faz isso, para ele poder sobreviver no meio do grupo, né, ele assimila, né, ele começa a se comportar de forma parecida, falar de forma parecida, se vestir igual, isso é um meio, né, de você poder grudar ali e fazer parte. E ela tem essa postura rígida, né? Porque, de repente, lá no ambiente onde ela vive, né? As pessoas eram mais frias, rígidas, aonde ela menciona a sogra dela. Então, ela pode até não perceber o quanto que ela passa isso para a audiência dela, esse ar crítico. De repente, né? A mulher internalizou essa crítica, né? Porque a pessoa geralmente que sofre muita crítica, além dela auto se criticar, ela critica muito o outro, né? Então, se a sogra dela é uma mulher muito rígida e ela vivia embaixo desse sistema meio opressor, ela age assim de forma natural porque é o que ela conhece, é o que ela vive, né? Ou o que ela viveu. E a pessoa nem percebe que está reproduzindo o mesmo comportamento, né? Mas voltando ao vídeo. Não é contrário, não. Não engravidei. Peraí. Não posso ficar. Peraí que eu tô voltando aqui na parte da sogra. Não aguento nada. Outro ponto. Porque ela é muito
ácida porque ela é muito isso. Eu também sou. Seria hipocrisia da minha parte me colocar como alecrim. Não! A Dani, ela teve relacionamento relâmpago, engravidou depois de 4 anos, relato dela, e ficou uma confusão, essa história da carta, né, que era para tirar quarto, toda essa história aí que ela trouxe. Hoje, ela e a sogra opressora são melhores amigas. Fala da Tuca. A Tuca vai. Então, soluçando e se abre a chorar com floquinhos de neve ainda nos cabelinhos, não é? Entendeu? Eu tô passando, eu tô fora disso. Você tem que ver a cara dele. Só entrou no carro, eu tô fora. Eu tô poderia ter equilíbrio. Então, assim, não vou entrar nessas duas doidas. Ela se diz que a cultura é muçulmana. Ela vive uma cultura rígida. E ela se adequou, ela validou essa estrutura. Eu, em contrapartida, passei uma década na Itália. Isso que a Lívia tá falando é certo. Ela tem essa postura rígida, dura, tá entendendo? No mercy, como o pessoal fala, né? No mercy, é a pessoa dura, rígida, né? Porque é o que ela sabe, né? Ela viveu assim, então a pessoa durante muito tempo se torna isso, né? A estrutura italiana. Você que talvez se considere europeu e branco vai se identificar com a narrativa da Dani. Outra questão, esse canal aqui existe há 18 anos, mas de 2010 a 2013, 14, eu acabei, por conta do relacionamento, me ausentando, voltando ativamente em 2017, tá? No meu canal eu sempre trouxe vários temas, mas com um único viés. Ele foca de trazer as desigualdades sociais. E eu me rebelei ao sistema. E por ser uma que se rebelou ao sistema, nada mais lógico de que não ficar lá na Itália nesse momento. Porque eu considerava extremamente triste eu estar em uma nação no qual eu defenderia, mas eu não tenho contato com essas pessoas. Eu passo 24 horas no tempo fazendo live, falando português, assistindo programas brasileiros, falando com pessoas brasileiras, ganhando dinheiro no Brasil, tendo audiência brasileira, mas isolada na Itália. Então, eu vou repetir para você. A Lívia está falando sobre isso, mas em realidade ela mesma está sendo um pouco contraditória, porque ela falou que ela trabalhava, né, como dando aula para idosos, né, era isso? Dança seria. Ela teve outros trabalhos, mas ela trabalhou durante muito tempo, né, com a internet. E a razão, né, que eu acho que fez ela reavaliar essa situação dela também foi quando aconteceu o tal do coronavírus, né, porque ela ficou isolada lá na Itália. Ela passou, né, essa situação que aconteceu no globo, né, no mundo todo, e onde ela não tinha pessoas em volta dela. Foi muito difícil, afetou muitas pessoas, e lógico que ela tá certa, né? Até pro canal dela também. Eu vejo que no caso da Lívia, ela morava lá na Itália, mas ela nunca foi de fazer parceria com ninguém, ela nunca foi porque tem pessoas que moram fora do Brasil e tem parceria com outros brasileiros e tudo, mas ela é muito focada só nela. Então, tanto é que mesmo que ela tá no Brasil, ela não convida ninguém quase para poder participar do canal dela e interagir, porque eu acho ela muito egocêntrica. Ela é assim, ela convida as pessoas pro canal dela, só ela quer falar. Ela não deixa a pessoa falar, só ela quer falar. Tá tudo muito bem, daqui a pouco ela manda vai fanculo. Ai, daqui a pouco ela manda bando de Troia, vai fanculo. Então ela tem esse problema de que ela poderia sim, mesmo tendo uma audiência brasileira, ela interagir com outras pessoas que moram fora, porque tem pessoas que fazem, é porque ela não quis mesmo. Você pode falar que fulana é professora, que a outra ciclana trabalha, faz isso, acontece, mas se ela está na internet, o único refúgio dela de felicidade é a internet. É não, Lívia, é não. Você, de repente, você pensa que é porque você não tem mais nada além da internet. Eu não tô falando isso, eu tô sendo realista. Porque a Lívia só tem a internet, ela já falou no canal dela várias vezes que o canal dela é tudo para ela, então ela deduz através, né, das lentes dela, da visão dela, que a outra pessoa só vai ter um meio de felicidade através de falar na internet. Não, pessoas têm outros meios, às vezes a pessoa tem trabalho, tem família, tá casada, se sente realizada, tem amigos, tudo na internet. É bom falar na internet? É bom fazer essa fuleiragem? É. Mas tem outros meios que você se sente realizada. Às vezes a pessoa vai para uma igreja, tem uma igreja, se dedica, uma religião, uma família, filhos. Então nem todo mundo que está na live é porque só tem isso, tá entendendo, dona Lívia Zarutti? Por experiência. É o único lugar que elas se sentem importantes, é o único lugar. Esse é o único lugar que se sente importante se você não tem uma vida fora onde você constrói alguma coisa para você.
entendeu? Porque o se sentir importante isso é muito relativo. Você não precisa ter os holofotes no seu rosto para você sentir que você tem um valor, que você está fazendo a diferença no mundo. Só de você, se você quiser focar em algo fora da internet, às vezes pode ser um trabalho simples. Quantas pessoas trabalham, vou falar da faxina, em trabalhos de casa de família, faxina, mas que se dá bem com a patroa aqui nos Estados Unidos, que recebe presentes e se dá bem. Eu não estou falando dessas patroas que exploram, não, tá? E, exemplo, no meu caso, eu estou me sentindo muito bem agora que eu estou investindo tendo uma profissão. Então, eu tenho que gerenciar os dois. Então, nem todo mundo que está na internet só tem isso como opção. Que a gente tem voz. Como que você consegue esse aqui trabalhando? Que foi assim que eu consegui, Franci. Eu não venho de família rica. Eu sempre parei pé sozinho e vivo bem. Como, Dani? Estudando. Estudou a vida toda no particular, passando no vestibular, foi o mínimo. Isso que a Lívia está falando é uma realidade também, que eu vou estar mostrando, quando a Lívia acabar de dar a opinião dela, a realidade, porque o que acontece no Brasil entre essa divisão, né, de realidades, né, que existe a realidade do pobre, o periférico, preto, e existe o branco pobre também, mas nós temos realidade diferente, embora parecidas, mas diferentes. Então, só o fato da Dani ter um pai, uma mãe dentro de casa, a qual instruiu ela ao caminho certo, a qual instruiu o caminho da educação, ao qual ela pôde se dedicar, isso já é um privilégio, porque muitas pessoas não têm isso. Então, quando você quer comparar a sua situação de privilégio com a pessoa que não tem, é até injusto você querer dizer que você, meritocracia seria, né? Que você, dentro de você conquista, até o nível de você chegar numa universidade, tem várias coisas que envolvem nisso, né? Porque eu tô falando isso, porque eu estudo sobre isso, e uma das coisas que a gente aprende, né, sobre essa falsa meritocracia dentro do sistema, tem várias coisas que beneficiam uns e desqualifica outros, que você morar num bairro que você tem segurança, você tem seu alimento na mesa, você ter a proteção dos seus pais, você poder ir para a escola, focar nos seus estudos, tudo isso são coisas que vai adiantando você, vai fazendo que você vai avançando, porque tem pessoas, tem crianças, que elas não são cuidadas, não é que elas não querem vencer, elas não têm, né, um alimento, as 3 refeições, 4 seria almoço, café, lanche, janta. Elas estão preocupadas em ter o que comer, elas moram num bairro que não tem segurança, muitas vezes não tem um pai, não tem uma mãe que puxa para os estudos porque os pais não estão nem aí. Então, para uma pessoa que, por sorte, porque na verdade é sorte, que ninguém pede para nascer na família que tem, ela teve uma base familiar forte, uma base familiar estruturada, e ela se colocar no pedestal porque ela conseguiu porque tinha várias coisas que estavam ali trabalhando para que ela conseguisse, mesmo que ela não reconheça isso, mas é uma realidade. E vou voltar de novo ao assunto, por quê? Porque eu tenho meu filho aqui nos Estados Unidos, e meu filho, ele está tendo uma vida privilegiada. Ele nunca passou o que eu passei na vida. Ele pode focar nos estudos, ele tem alimentação saudável, ele tem acesso a médico, ele tem acesso a capital cultural, livros, educação, viagem. Então, uma pessoa que tem acesso a isso tudo pode dizer que ela pode se comparar e dizer que ela é melhor com a pessoa que não tem nada disso, que a outra que não conseguiu é porque ela não se esforça ou porque nunca foi dado meios para ela conseguir. Sendo inteligente, esperta, aproveitando as oportunidades. E inteligência é muito relativo também, né? Que é exposição à informação, né? Lógico que a gente consegue pensar de forma lógica, raciocínio crítico, mas mais informação você tem, mais acesso à cultura, a livros, mais vocabulário você tem, mais informação você tem, mas num país onde as pessoas, entendeu? Infelizmente, estão na extrema pobreza, matando, como é que fala, né? Vendendo o almoço para comer na janta. Então as pessoas não estão preocupadas em comprar livros para adquirir conhecimento intelectuais. Elas estão preocupadas em sobreviver. Que a vida te dá. Porque fora do Brasil, a gente é uma pistoleira, isso mesmo, pistoleira. Só que até esse ano, a pistoleira era do Nordeste, era periférica, é aquela que tem nível superior, ou, no pensamento da Dani, aquela catadora de caranguejo que se formou na faculdade e decidiu abrir uma empresa faxina. Então, eu não posso ficar aqui exaltando
uma mulher branca que engravidou de um italiano porque quis, como eu também engravidei de um nigeriano porque eu quis. Até porque uma mulher branca formada, como elas gostam tanto de se gabar, ai, porque eu sou intelectual. Essa mulher tem mais acesso do que muitas pessoas a como meio de, né, de você evitar, né, filho, né, nos dias de hoje. Você tem tudo, entendeu? Porque alguém falou assim: "Ah, porque não sei se o italiano queria fazer filho contra furar a camisa". Alguém comentou alguma coisa assim. Eu falo no dia de hoje, só engravida quem quer, gente. Eu tô casada com eu tô aqui no Estado desde que o meu filho nasceu. Meu filho vai fazer 15 anos. Eu nunca fiquei grávida depois que o meu filho nasceu. E por quê? Porque eu escolhi não ter mais filho. Então, a mulher que hoje em dia é que você tem uma educação, você sabe como é que faz filho. Entendeu? Você tem dinheiro. Porque dinheiro ela tinha, que ela trabalhava para comprar um anticoncepcional, para comprar camisinha, faz filho porque quer. Tinha 40 anos eu engravidei. É fato que eu não esperava. Então, mas eu tinha consciência que tinha esse risco. E eu me relacionei com esse rapaz. Mas eu não quis ficar na Itália, eu não quis casar com ele. Não quis entrar em outro cativeiro de relacionamento. Mas muitas querem. Muitas saem de relacionamento abusivo, fora do Brasil, e entram no outro. A própria Dani, que foi no podcast lá, acho que é Vênus, né? Sempre canais de pessoas brancas, com público massivo de maioria branca, coisa que se você é periférico é muito difícil você competir. Porque pessoas periféricas só têm audiência se é para humor, meme e futebol. Nunca precisei do marido 1 nem do 2, de nada. Falta 1, falta o 2, eu tô de pé. E muito bem. De onde isso? Meu pai me manda dinheiro, Francine? Não. Minha irmã, meu irmão, não. Eu sou trabalhadora, eu ralei, eu fiz e aconteci, eu sou uma preciosa porque eu fiz faculdade. Então, quando vocês começam com esse vitimismo aqui, com essa máscara... Cara, me dá um ranço desse povo ignorante que fala que é vitimismo, porque essas pessoas têm a mentalidade muito assim, ó. Elas são muito... Acha que só a experiência dela que vale. Minha filha, para você conseguir as coisas, geralmente alguém te dá um acesso à oportunidade, você vai procurar um trabalho sem experiência, a pessoa tem que ir com sua cara. Qual o padrão que ela tem? Qual a aparência? Vamos ver aqui, Daniele, direto com a câmera. Qual a aparência que ela tem? Me fala se você não está acostumado a ver mulheres igual ela trabalhar no shopping, numa loja, numa boutique, numa Vivara. O que que tem em lojas mais? Loja de luxo. Você vai ver que ela não precisa sair do Brasil para ter um bom emprego. Ela não precisa sair do Brasil. Mas quantas pessoas que não têm a aparência dela, que luta, que tenta, que estuda, que se esforça e mesmo assim, quando ela bate na porta, a porta é fechada. Ela não tem oportunidade. Isso é mimimi? Se fosse mimimi, então por que são colocadas leis para que garanta o direito das pessoas? Entendeu? Como teve aqui nos Estados Unidos, Civil Rights, entendeu? Que inclui direito das mulheres, né? Que inclui direito das mulheres, que inclui direito dos imigrantes, que inclui direito das pessoas pretas. Por quê? Porque no sistema são colocadas barreiras para que essas pessoas acessem também, né, as oportunidades como educação, saúde, trabalhos bons. Isso existe e é real. Sendo que pessoas ignorantes, elas querem negar isso porque o ego dela precisa. O ego dela precisa dizer que não existe nada de barreira, porque ela é fenomenal. Se eu negar que tem barreira, eu vou começar a pensar que eu tenho oportunidades porque foi mais fácil para mim ter. Então eu vou dizer que é mimimi, porque assim eu continuo no meu ego pensando que eu sou a mastermind, pensando que eu sou superior, pensando que eu tenho um big brain, que a minha mente é uma mente... como é que eu falo mesmo? Que a minha mente é uma mente de Einstein. Porque se eu negar que existe privilégio, se eu negar que eu tenho mais fácil acesso, eu não vou ter que me sentir que eu só estou conseguindo aquilo ali também, não só pelo meu mérito de trabalhar, mas porque o sistema me joga para mais oportunidades. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto do vídeo. Não vou comprar, não. Né, gente? Eu nem uso esse termo. Tô voltando aqui porque eu não quero voltar demais. A parte, né? Nessa parte ainda não, ela tá aqui, a parte que a Lívia começa a falar. Ok, voltando aqui.
passar na PUC, ou se passar na universidade. E é muito fácil, né? Você vai para a escola particular sua vida toda. O Brasil é de trás para frente, né? O que seria para ele investir na base da educação das pessoas, ter uma escola, uma educação boa de ensino fundamental, high school, para que quando ela tivesse a hora de ir para uma faculdade, as pessoas pobres e as pessoas mais humildes, que não têm condição de pagar particular, ter acesso à universidade. No Brasil, assim, o filho da classe média vai para a escola particular, né? Vai para a escola particular a vida toda e depois vai para a faculdade pública. E depois ele vai dizer que é meritocracia. E qual a condição que tem de você ir para uma escola pública onde falta professor constantemente, onde tem violência, onde está em greve, onde muitas vezes a criança está com fome. Aí a criança vai para a escola, falta pra caramba, porque a mãe muitas vezes está trabalhando, o pai também não está. Aí essa pessoa conseguiu, porque a estrutura, sorte dela, beneficiou ela, e depois ela vai dizer que foi tudo só esforço e meritocracia. Paga, vai se ferrar, porque eu não vou pagar. Aí meu irmão, que é engenheiro de verdade, passou na Universidade Federal de Viçosa. Engenheiro. A minha irmã, que é engenheira de verdade, passou na Universidade Federal de Ouro Preto. Não dá, a gente teve que fazer desse jeito. Pausa na edição. Eu vou usar esse cenário aqui bem feio, sem reboco, sem botox, né? Porque a genética minha, né? Não me fez precisar, né? Lugar. A herança que meu pai, sem meu analfabeto, deixou. Que nunca pagou um centavo. Nem um caderno para escola para mim. Eu, com 9 anos, 8 anos, sem carregar balde d'água. Você acha que uma patricinha loura, mineira, que nunca carregou um saco de cimento na vida, vai entender que conforto não é algo que você faz assim, escolhe, é que você não quis ter conforto na sua vida? Você acha que isso não é eu para meter a mão aqui, eu vou ter um macho para fazer? Você tem que pensar pra frente, gente. Esse negócio de conforto na vida de vocês, não, Fran? Você sabe conforto? Sabe o que é conforto? Você poder escolher o que você quer. E eu vou voltar aqui ao assunto que eu quero falar, né? Então, gente, falando assim sobre essa história do Brasil que muitas pessoas negam, né? Hoje até botei um blazer para ser profissa. Você profissa, que nem as seguidoras gostam de falar. Você não sabe nem falar direito. Você não sabe nem falar o português direito. Professora de M. Não sabe falar porque a Dani que é chique. Mas enfim, gente, vou parar aqui o instante da Lívia. De volta ao assunto aqui. Sobre o que a Lívia tá falando, né? Esse contraste, né? Que a tal da Dani sobreviveu na Turquia, ela tá falando, né? Que ela foi pra faculdade, que ela estudou, blá, 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 blá. Mas enfim. E a Lívia tá falando sobre, né? A herança, né, da família dela, do pai dela, que os descendentes de escravos, né, que eles não receberam o mesmo suporte que aconteceu nos Estados Unidos, embora teve a segregação aqui, mas ainda que o povo era segregado, eles tiveram acesso, não de qualidade, óbvio, escola, tanto é que o líder, né, do Civil Rights, Martin Luther King, ele tinha faculdade. Aqui nos Estados Unidos existe as universidades específicas para pessoas pretas, enfim. Mas o ponto é que no Brasil, quando pessoas, né, que são brancas, nós somos todos brasileiros, mas a nossa realidade são diferentes e as oportunidades também. E existe uma desonestidade dessas pessoas em negar a realidade da população, que na sua maioria está vivendo em pobreza, está vivendo, né, com falta de saneamento básico, não tem acesso a uma boa saúde e educação. Então é muito fácil ficar do seu pedestal falando, né, que, olha, porque é meritocracia, porque eu me esforcei. Quando essa pessoa, ela nega, né, ela gosta de falar assim, eu sou descendente de português, eu sou descendente de italiano. Eu não tô falando que esse povo não trabalhou, eu não tô falando que eles não trabalharam, mas esse povo recebeu algo que, quando eles foram para o Brasil, era para a população preta após a escravidão, né, ter sido situada, né, ter sido lá, que nem aconteceu aqui, ok, vamos a escola para eles, vamos, né, organizar essa população que está anos aí vivendo na escravidão. Não, o que o Brasil faz? O Brasil dá um tremendo chute no rabo dessa população, joga eles na rua, na pobreza e na miséria, e vamos embranquecer o Brasil.
Por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas que são descendentes, que os ancestrais dela, tataravô, beneficiou de vir para o Brasil, eles receberam suporte para estar no Brasil, eles receberam cota de bolsa de estudo, os filhos deles foram para a escola, os filhos deles tiveram, se aprenderam português, eles receberam um pedaço de terra, eles tiveram toda uma estrutura para que eles pudessem migrar e embranquecer o Brasil. Então não é justo hoje em dia, e é uma hipocrisia quando essas pessoas que são descendentes desse povo, que chegou no Brasil e recebeu toda essa oportunidade, mesmo que eles não estavam lá trabalhando que nem os escravos estavam trabalhando por anos e anos e anos, de graça, eles receberam essa oportunidade, não é verdade? Isso não é você ter uma vantagem, seria? E por que eu estou falando isso? Porque esse livro aqui, né, Paz Intelectual, né, eu só leio em inglês, gente. Não adianta, tudo meu é inglês. Inclusive esses livros que estão aqui na direita e na esquerda, né, são todos meus, entendeu? Então esse livro aqui, ó, Diploma, eu vou estar mostrando em português aí que eu vou botar na internet. Diploma of Whiteness, né? Diploma de branquitude. Race and Social Policy in Brasil. Ele foi escrito por Jerry Dávila. Ele é um livro que ele fala sobre isso, né? Como que no Brasil, né, quando os europeus foram para lá, eles receberam lá, através da educação, as oportunidades, tudo. Enfim, eu traduzi, tirei algumas fotos aqui, botei aqui para vocês dar uma olhada. Ah, mas você não fala português direito, dá ninguém ler. Você não sabe falar, Pelso. Você não sabe falar, Pelso, sei lá o quê. Você não sabe falar direito, você não é uma intelectual. Mesmo que você botou mesmo que você botou esse blazer, você ainda assim não é uma intelectual. Ok, gente, eu não tô tentando brigar e competir pelo posto intelectual, não. Mas o que eu tô de saco cheio desse povo ficar tentando minimizar a história de uma população que é real, que existe, que passa em prol de engrandecer o seu próprio ego. Então, let's go now. Let's go. Dá uma olhada aqui, gente. Vambora aqui, né? Onde é aqui? Ok. Let's go. Eu até coloquei aqui. Imigrantes recebiam benefícios, pretos eram excluídos. Ok. Eu tirei a foto dos livros, óbvio, né? Que esse é meu livro. E traduzi para o português, né? Porque tem gente que não sabe falar inglês, então eu não tô aqui para poder dificultar, né? Vamos ler aqui, né? Desculpa se eu não tiver o português perfeito para a polícia, né? Do português perfeito. As evidências históricas mostram que após a abolição da escravidão no Brasil, políticas públicas favorecem explicitamente imigrantes europeus, enquanto a população negra foi sistematicamente excluída dos principais benefícios socioeconômicos. Estado brasileiro promoveu imigração europeia para branquear a força do trabalho, substituindo a vinda de imigrantes, pagando passagens, construindo centros de acolhimentos e facilitando a colocação desses trabalhadores em empregos agrícolas e indústrias. Essas ações davam aos imigrantes uma posição vantajosa em relação aos trabalhadores negros, que eram frequentemente relegados aos setores menos favorecidos ao trabalho informal. Ao mesmo tempo, as políticas de integração social e econômica dos escravizados e seus descendentes propostas por abolicionistas nunca foram implementadas pelo Estado brasileiro. Isso resultou em barreiras explícitas e implícitas para que os negros e pardos tivessem acesso a empregos, educação, mobilidade social, perpetuando desigualdades estruturais. Isso é importante por quê? Porque muitas pessoas, elas não querem ler livro, elas não querem ler história, elas querem proteger o ego delas. Elas querem dizer que o preto, ou o pobre, ou o mestiço não consegue as coisas porque ele é preguiçoso, porque ele não se esforçou. Mas eles não mencionam que os ancestrais, quando vieram para o Brasil, receberam oportunidade. Não, eles ficam caladinhos e quietinhos. Os imigrantes, além de receberem incentivos materiais, também reforçavam a linha
de cor na sociedade, muitas vezes praticando discriminação direta contra os afro-brasileiros e participando de ações e movimentos que excluíam dos espaços de trabalho e convivência. Entendeu, gente? Eu não vou ler isso tudo aqui. Os imigrantes italianos que fala também, né? Incentivo estatal, contexto da imigração, condição de trabalho e vida, relações, exclusão, ok. Relações sociais e exclusão dos negros. A presença dos imigrantes italianos e outros europeus foi favorecida por um contexto de preconceito contra ex-escravizados, né? E trabalhadores negros que eram vistos como incultos e menos aptos ao trabalho assalariado. Os imigrantes, por sua vez, eram considerados desejáveis para preencher o vazio deixado pelo fim da escravidão para impulsionar o desenvolvimento econômico sem competir diretamente com a elite branca tradicional. O racismo estrutural impediu que negros tivessem acesso aos mesmos benefícios, empregos, oportunidades sociais e os imigrantes europeus. Ok, voltando aqui, gente. Então, eu já conheço essa informação, eu já sei, por isso que eu tiro vantagem mesmo, eu estudo mesmo, eu não fico preocupada se a pessoa aprova. Daniele, esse é português não é bom. Eu tô pouco me lixando. Então você não gasta seu tempo vindo aqui falar, porque faz Google na internet. Não, eu sou tão... Eu tô tão globalizada hoje em dia que a única coisa que eu tenho que fazer é tirar foto do meu livro, tá entendendo? Gente, que é inglês. Muita gente não fala inglês, nós sabemos disso, né? E pedir para o AI traduzir para que vocês possam ter um pouco de acesso à mesma informação. Mas voltando ao vídeo. Let's go, vambora. Oh. Here. Não vou comprar, não. No Brasil e virou professora na Turquia cuidando de crianças. Então, assim, ela não era... Voltando na parede, 7h47, não é isso? 7. Vambora. E essa herança, essa galera aí que fala que eu venci sozinha. Mete-lhe o sarrafo, Lívia. Mete-lhe o sarrafo, Lívia. Vambora. Vou tentar um DJ agora pra você, Lívia. Rebenta, mete-lhe o sarrafo. Vambora. Ela não precisou trabalhar ainda criança. Ela nunca ficou... Eu mesmo, gente, eu vou deixar a Lívia falar, só um instantinho, eu mesma. Eu nem sabia falar direito, a minha avó já me botava pra lavar louça. Pegar água, acabava a água lá no condomínio lá, eu e meus irmãos descia criança pra pegar água pra adulto tomar banho. A gente muitas vezes não sabe o que é ser criança, quer ser cuidada, ser protegida. Quantas mulher preta vem de uma família assim, de uma situação assim, a gente acaba se identificando porque isso não é a regra, né? De todas, mas é uma realidade que muita gente vive, é ver uma mulher que quer ditar regras, né? Somos todas iguais quando? Que quando se bobear a Bárbara tava lá, bom pra ela, tá entendendo? Ela não tem culpa de nascer num país que separa as pessoas e as oportunidades por causa da cor. Enquanto ela estava podendo ser criança, brincar com a Barbie dela, a gente tá carregando água, mas a gente tem que ouvir que tudo isso é mimimi. Me poupe, né? Vulnerabilidade. Ela gosta de conforto porque ela sempre teve. Ela fala que não precisa do marido número 1 nem número 2, mas sempre escolheu o cara com dinheiro. Então, eu sou contra conta conjunta. Claro, porque o cara tem dinheiro. E você pegava o seu dinheiro separadinho e colocava na sua conta. Enquanto você oxigenava o seu rabo para fazer a mulher troféu. E quando cansar, ir embora. Peraí que tá barulho aqui no muro. Então, Dani, esse muro aqui é em homenagem a você. Tá? Olha essa torneira seca aqui, ó. Mais de um mês sem água. E as pessoas não querem ver pobreza, as pessoas não querem ver dureza. Mas é a realidade de muitos, é muito... Hoje eu entendo sobre a pobreza. Eu morava no Brasil, eu nem sabia porque eu era pobre. Eu nem sabia porque eu morava, quando eu era criança,
Eu não sabia. A gente não tem informação no Brasil, as que nem os americanos têm, que eles têm os autores, educadores deles, eles têm acesso à história. O preto foi tomado, ele tomou um tremendo chute do rabo, se vira, não tô nem aí, depois de ficar anos e anos e anos trabalhando de graça para esse povo, para hoje escutar na cara que se você não tem estrutura, é porque é mimimi. E você vai falar: vitimismo, não é? Mas nem todo mundo nasceu para ser patricinha, para fazer a matricular da escola, para fazer a paquita da Xuxa. Então, entenda uma coisa: o que para você é direito, é fácil, te garanto, você só está sentada aí nesse privilégio graças ao seu pai, à sua mãe, à sua branquitude. Isso que ela está falando é verdade. Capital cultural, acesso a livro, educação, entendeu, gente? Poder viajar, você ter acesso também, não, você poder ter uma refeição, né? Antes de ir para a escola, depois que chega em casa, ser protegido da violência. Tudo isso num país onde crianças, infelizmente, às vezes vai para a rua ter que trabalhar 10 anos, 7 anos de idade, é privilégio, gente. E essa pessoa que viveu dentro dessa bolha de proteção, depois vai para a internet dizer que o outro que está reclamando das desvantagens que ele sofreu na vida é mimimi. Me poupe, né? Se você fosse uma periférica, você não ia poder sair dos lugares quando quer. Você não ia ser promovida no trabalho. Você não ia ter a boa aparência. Você não ia ficar fazendo live que você conquistou indo para podcast de outras pessoas brancas. Isso que ela tá falando também é uma realidade, porque aí no Brasil as pessoas parecem que elas são cegas, né? I don't see color. É muito estranho como que as pessoas brancas, não vou falar todas não, tá? Porque tem muitas pessoas que não têm essa mentalidade racista ou mentalidade de exclusão. Mas é engraçado como que o brasileiro branco ele se sente tão ok, tão à vontade, para ele é normal não ter pessoas no ambiente, não ter pessoas pretas no mesmo ambiente que eles. Para ele é normal ele ir no restaurante e só tem pessoa preta servindo. O nome disso parece até que está no apartheid ainda, o tempo do apartheid. Parece até que está no tempo da segregação. Apesar da segregação não, porque eu escrevi no bairro de preto. No tempo do apartheid, que o preto não pode aqui, o preto não pode ali. As pessoas realmente não refletem não que alguma coisa está estranha. Tem muitas mulheres que falam assim, ai, porque somos todas iguais. Mas ela tá ok no mercado de trabalho lá onde ela trabalha na empresa. Não tem ninguém preto, a não ser servindo, a Maria servindo café, o Zé limpando o chão. Elas estão ok com isso. Eu acho que elas não param nem para raciocinar. Isso não tá estranho, não? Será que não tem gente qualificada, não? Que esse HAR, né, recursos humanos, não contrata pessoas para incentivar a diversidade, não? É uma hipocrisia que ninguém aguenta, né? Mas, enfim. Então, pessoas, eu trago isso aqui para você. Por isso, quando esse povo vem para os Estados Unidos, eles ficam chocados. Eles já começam a se chocar lá no aeroporto. Quando eles veem aeromoça preta, pessoas que trabalham lá no aeroporto são pretos. Aí você vê policial, você vê médico, você vê juiz. Pessoas aqui já não tá nesse nível do Brasil, não. As pessoas querem que o Brasil evolua, mas se não entender que tem que lidar com essa situação da sociedade ao qual ela tenta negar as oportunidades para a população, que a maioria é preta mestiça, vai viver desse jeito, esse país do jeito que está, infelizmente. A realidade aqui, e eu com dupla cidadania, e você vai me chamar de burra, que eu penso pequeno, é porque eu quero me rebelar a esse pensamento que brasileira tem, essa mania que a gente tem de ficar ouvindo mulher branca falando. Eu não escuto. Eu não escuto mesmo. Hoje em dia, minhas autoras, eu escuto sim, se ela for uma pessoa de mente aberta. Mas ninguém vai falar pra mim, você tem que... Eu não tenho shit. Eu não tenho que fazer o que eu não quero. E não vai ser uma mulher, tá entendendo? Que não defende a causa de pessoas igual a mim, porque tá cheio de mulher. Que isso também tem a ver com o lado de trás, né? A carcinhazinha lá, né? Que elas querem mandar na gente. Elas acham que a gente tem que largar nossos afazeres, tudo pra ir lá se jogar na frente para poder defender as causas dela. Mas ela não se incomoda que na empresa não tem diversidade. Ela não se incomoda porque a Maria tem que ficar até tarde, né? Tendo que fazer as coisas na casa dela enquanto o filho está lá na casa sozinho. Ela não se incomoda com nada disso. Mas a gente tem que simplesmente escutar e aceitar e seguir o que ela falou sem questionamento. Me poupe, né?
Essa mulher que só venceu na vida trocando de marido. E muitas são assim. Por isso que eu falo a hipocrisia é absurda, né? Porque o que tem de mulher bonita, linda, casando com os homens que ninguém merece, tu sabe que é por causa de din-din, aí vem a outra entrevistar lá, a preta, aí você tem certeza que você não quer se conseguir as coisas de jeito fácil? E a mulher do Amado Batista quer o quê? A mulher do Amado Batista e muitas delas. Tudo casando por amor, né? Tudo por amor. Mas elas podem. Quem não pode são as pretas. As pretas têm que estar felizes servindo. Sim, senhor, não, senhor. Eu não quero estudar, eu não quero melhorar porque eu quero ser eternamente a empregada doméstica. Mas mete o sarrafo, Lívia, vambora. Não precisa de ninguém. Quem te indicou? Quem te levou lá pra... Quem usou a cara pra te colocar lá pra trabalhar? E tem que ser honesta, porque, exemplo, no meu caso, eu vim pra cá pros Estados Unidos de férias e minha sogra arrumou um curso de inglês pra mim de graça. Eu não fui procurar, foi minha sogra que arrumou. Eu tô na faculdade agora, eu posso ir pra faculdade de forma integral, eu não tenho que pagar nada, fazer nada, por quê? Porque meu marido paga tudo. Isso é uma vantagem. Tem mulher que não pode fazer isso. Tem mulher que tá casada com um americano, que eu conheci no meu trabalho, que tem que pagar 50% ali. O americano bota ela pra trabalhar na warehouse, tá? Que eu até larguei meu trabalho, que eu só trabalhava pra ganhar dinheiro de férias. A mulher falou pra mim que ela não pode largar o trabalho, porque o americano, ela tem que pagar 50-50. Então, eu tô no privilégio que eu posso estudar, ter uma profissão, entendeu? Reconhecida, porque o meu marido dá conta de tudo. Então, a mulher que fala que isso não é privilégio, você poder se focar nos seus estudos, isso ela tá mentindo, gente. Na primeira escola. Ai, eu sou muito trabalhadora. Você nunca precisou falar de verdade na vida. E é muito duro para as pessoas que têm que se dividir em trabalhar, estudar, de conseguir. Até consegue, mas é muito puxado. Não é fácil. Então, uma pessoa que pode se dar o luxo de estudar, trabalhar, de só focar nos estudos, de só poder ser esposa, ela está no privilégio e ela não tem moral para estar falando certas coisas para mulheres que não têm o mesmo acesso e oportunidade que ela. Você não sabe o que é você crescer na periferia. Eu vou embora quando eu quero. Não é assim não, gente. Esse é o mundo real. Até porque muitas da família Dragão, eles nem se ajudam. É muito fácil eu falar, se eu tenho um pai, uma mãe, e eu tô tendo algum problema aqui, tô de saco cheio, eu vou embora, eu chego lá, eu tô na casa da minha mãe, eu tenho suporte, eu tenho dinheiro, toma aqui, minha filha, o dinheiro para você recomeçar a vida. Nós, pessoas pretas, a maioria não tem isso. A maioria não tem essa ajuda, esse suporte para poder recomeçar. E é interessante a dinâmica, porque eu falo, meu marido tem lá a idade dele, 60 e poucos anos, até hoje, meu sogro, se eu precisar, se a gente precisar de apoio, estão lá para apoiar a gente. Eu não tenho ninguém da minha família para me dar apoio. Então, isso é uma realidade que vocês não podem falar que é mimimi, porque vocês não querem ouvir a versão do outro. Vocês só querem que a gente escute o que vocês falam e shut the fuck up. Não funciona assim mais não, tá? Esse é o mundo real. Enquanto você vai ficar vendo mulher branca que nem Virgínia falando vida de luxo, vendendo uma mentira pra você, você vai continuar relaxada por aí. Então é necessário muita coragem para você não se render ao sistema, você não ser uma mulherzinha fútil que só tá ganhando dinheiro graças ao YouTube, tá? Então assim, cuidado com essas pérolas de sabedoria, porque no final, minha amiga, quem vai pegar o rojão vai ser você e as pessoas vão olhar a sua cor. E essa questão de diploma, não se engana não. Não caia nessa não, porque essas galera aí que fala que não é vitimista, eles tiveram pai e mãe pra bancar tudo pra isso, tá bom? Então, ela foi lá, passou o maior tempo choramingando, chorando o tempo todo, exaltando. E outra coisa também, esse negócio de diploma, né? Eu vou falar assim, como ela fez faculdade, que é professora de letras, seja o que for, essas faculdades assim, o nível, né, a nota para entrada não tem que ser extremamente alto, nós já sabemos disso, entendeu? Então, e ter diploma também não significa que você
Ai, você é a pessoa que tem a resposta para tudo. Isso não é verdade. E também estar na faculdade não significa que você é tão... Ok, você pode passar em curso até com C. Até com C você passa. Lógico que você não vai contar para as pessoas, né? Você não vai contar. Olha, eu graduei, mas eu passei com C, gente. Você não vai contar. A gente tem que rir, gente. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou pra faculdade aqui nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, gente. Todo mundo que tá na faculdade não é mastermind, não. Eu sou. Mesmo falando português errado, eu sou. Minhas notas são altíssimas, tá? Minhas notas são altíssimas e eu faço tudo em inglês. Eu sou. Aceita que dói menos. Mas, voltando ao assunto, voltando ao vídeo. Que exaltando a sogra e sogra, dizendo que agora entende, agora ela tem a sogra dos sonhos, porque ela não queria roubar o ouro. Que nada que eu fizesse, que foi feito falado agora pra mim. Tinha me dado valor. Ou seja, ela casou por amor. Ela casou por amor e tá julgando a outra quando a outra falou que tinha casado por amor. Porque só ela, loira, pode, né? Casar por amor. A cabeça da minha sogra. Nada. Pô, o que acontece? Ela me trata como eu gostaria de ter a família antes, a família que eu não tive. Hoje, E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque, gente, da mesma maneira que a gente analisa, a gente também é analisar. E eu, vendo essas falas... Enfim, gente, agora eu vou parar o vídeo aqui, que já tá ficando longo. Que se diz, usa constantemente. Tem vergonha mesmo. Nessa imagem aí, como você vê, para ser bem ilustrativo, e você vai decidir... Ela tá falando aqui, a Lívia Zarutti, né, que a Dani, né, ela aborda, né, o machismo, cultura turca, ideias eurocentristas e moralista, acho que é isso, né, que eu não tô conseguindo ver para o quadrado. A Lívia denuncia o racismo europeu, o colonialismo, critica e busca a validação pelos homens, busca a validação pelos homens brancos, reconhece a experiência das mulheres negras, acho que é isso. Mas eu vou falar uma coisa pra você. A Lívia, pra terminar esse vídeo, tá, gente? Porque eu tinha outro vídeo aqui também. O caráter fala sempre do caráter, por isso que vão sempre levar Eu tinha outro vídeo aqui também, mas que eu não vou reagir porque esse já ficou longo. E eu acho que esse é o mais importante entre os dois. E eu vou voltar aqui pra conversar com vocês. A Lívia, ela até chama atenção para o caso, né, da mucama de gringo e das mulheres pretas, enfim. Mas o problema da Lívia, que eu acho, é que ela está incomodada um pouco porque a Dani tem relevância nesse assunto. Mas a Lívia também tem que entender que ela tem que estar parando, ela quer ser levada a sério, mas ela ataca as pessoas. Muitas vezes você dá um conselho para ela te ataca, ela chama você de Troia, manda você vá fanculo. Então, para você passar uma credibilidade, uma seriedade, ela tem que mudar o comportamento dela, gente. Não adianta você querer que as pessoas te procurem, vai até você, e quando você vai até você também não aceita que o seu jeito tem que ser um pouco, né? Modera um pouco, Lívia, nos seus palavrões, tá entendendo? Muita coisa que você fala é válido, mas a tua boca tá muito suja, sujeita. Você tem que dar uma melhorada. Abre o espaço para as pessoas participar do seu canal, porque você também é egocêntrica, você só quer falar, você não deixa as pessoas também participar. Quando você faz uma live, só você quer falar o tempo todo, e você depois não reclama, porque a Dani, ela dá espaço, uma aguinha, ela dá espaço para as pessoas participarem e contar a história dela, você não. Você só quer falar a tua história. Todo mundo já sabe da tua história, mulher. Deixa outras pessoas falar também. Porque se você não deixa as pessoas falar, você só quer ficar que nem uma matraca. Tu quer ficar que nem uma matraca, falando, e não deixa as pessoas falar, como que a pessoa vai te procurar para contar a história dela no seu canal? Não tem como, né? E quando uma pessoa falar uma sugestão para você, não manda a pessoa vá fanculo, não. Ai, tem que rir. Não manda, vai fanculo, para, seja mais profissa. Você quer botar, porque eu fui premiada, porque eu fui jornalista lá no passado, cara. Então age de forma com postura, cara. Eu até botei aqui um blazer aqui, vocês querem, porque tem que ser profissa. Meu português ainda é uns vacila ainda. Eu li ali o papel, embolei um pouco com a língua.
embolei um pouco no português, gente, porque eu sou uma mulher intelectual americanizada. Eu leio todos os meus livros que estão aqui em volta, são em inglês. Então, tem palavras que eu nem lembro mais em português, ou então nem sei em português. Mas importante é a informação. Porque para como falar mesmo? Lembra da VNB, né? Para as facultadas que quer. Ai, porque seu português não é bom. Não tô nem aí. Não tô nem aí se não é bom. O importante é que o meu inglês é bom. Mas nesse momento, Lívia, para um pouco seus palavrão. Para um pouco de mandar os outros vafanculo. Bota um blaze também. A Dani não coloca um blaze? Vai lá. O blaze na Shein tá barato. O blaze na Shein tá barato. Compra meia dúzia de Shein. De Shein não. Compra meia dúzia de blaze da Shein, porque no Brasil é assim. Faz cara de rica. Faz cara de rica é botar um blaze. Blaze não vale nada. Custou 15 contas. Faz cara de rica. Aqui, eu botei um blaze. Porque pra mulher brasileira é assim. Se você não tiver um blaze, você não é chique. Aí botei minhas pérolas. Coloquei aqui. Ai, não dá pra ver por causa do... Coloquei, ó, minhas pérolas. Ó, ó. Ó, tem até pérola aqui na minha camisa, tá vendo? A unha feita. Tudo pra ter relevância. Vamos preparar pra poder mostrar relevância para as intelectuais. Porque eu ainda não tô refinada, não. Não tô no nível da Dani ainda. De acordo com elas, né? Eu tenho que falar politicamente correto para ser uma pessoa, né, considerada. Mas enfim, gente, chega de deboche. O vídeo foi esse. Obrigado para quem assistiu até o final. Quem não assistiu até o final está perdendo. E antes de terminar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Maceta o like, gente! Maceta! Maceta o like! Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso por hoje, gente. Beijos. Tchau! Ai, ai.